Vou aproveitar aqui sua presença para falar daquela ponte de Estreito, no Maranhão, né, onde a prefeitura decretou estado de emergência na cidade na última sexta-feira por conta da queda da ponte Juscelino Kubitschek, que liga o estado, né, do Maranhão ao Tocantins. Estou lendo aqui a reportagem que saiu agora no UOL, dizendo que o decreto considera os danos causados pela queda da ponte para declarar o estado de emergência do nível 2. O documento cita impactos ambientais, humanos, econômicos, estruturais, a mobilidade, né, a saúde pública, por conta do acidente, e também a contaminação do rio Tocantins, né? Houve ali a queda de um produto químico, mortes, desaparecimento aí de 19 de pessoas e 19 mil pessoas impactadas direta ou indiretamente por conta dessa ponte. A prefeitura fala em prejuízos às atividades agrícolas, pesqueiras e de abastecimento. O município mobilizou recursos humanos, materiais em larga escala, só que enfrenta o esgotamento desses recursos, sendo responsável o apoio técnico, né, indispensável o apoio técnico e financeiro do Estado e também do governo federal, segundo o documento que foi assinado pelo prefeito Léo Cunha, que é do Partido Liberal. Bom, aproveitando aqui sua experiência, né, como é que deixaram chegar a esse ponto, professor? Porque a gente viu alertas sendo feitos, né, o vereador que estava gravando ali, imagino se chegou a esse ponto, outros alertas também foram feitos e a gente já tomou conhecimento disso. O que o senhor vê, né, isso acontecer numa ligação importante, né, entre dois estados brasileiros? Olha, realmente é uma situação lamentável, né? Principalmente pela perda, né, de vidas humanas. Aí nós temos até o momento, parece que 9 mortes e 8 desaparecidos, e realmente é uma situação lamentável. O que eu posso dizer nesse momento, fazer um diagnóstico do que aconteceu, na realidade precisamos coletar os dados aí para ver o que aconteceu lá, que é para uma estrutura chegar a esse colapso. A engenharia brasileira, nós temos normas técnicas da ABNT que obrigam todas as pontes e viadutos no Brasil a serem feitas inspeções periódicas. Então, o que deve ser feito nesse momento, nós, como sociedade civil, cobrar as autoridades de ser feita essas inspeções periódicas, essas manutenções preventivas, para evitar de termos essas tragédias novamente. Nós temos no Brasil um conjunto de muitas pontes que foram projetadas na década de 60, 1970, então nós estamos falando de pontes com 60 anos já de vida, que sofrem com a agressão do meio ambiente, sofrem com o aumento significativo das cargas atuantes, as cargas acidentais. Na década de 60, nós temos um perfil de caminhão, de transporte. Hoje em dia, nós temos aqueles rodotrens, aqueles tremiões que chegam a 74 toneladas. Só para vocês viram, quando colapsou a obra de a ponte lá, caiu um caminhão lá com ácido sulfúrico que tinha 40 toneladas lá de material, outro com material para insumo lá para atividades agrícolas também. Então, 2 caminhões caíram, né? Veja, então, a densidade de tráfego. Então, nós, como sociedade civil, nós temos que cobrar. É muito bonito, gente, nós fazemos pontes novas, inaugurações, mas é tão importante quanto fazer inaugurações de obras novas, fazemos a manutenção das estruturas existentes. Isso significa preservar vidas humanas também, gente. Desculpa. Alguém tem que ser responsabilizado. O que a gente vê é que nesses órgãos responsáveis, que nem são tão responsáveis assim, no DENIT, por exemplo, são indicações políticas. Uma das diretorias lá é ocupada por um psicólogo e não por um engenheiro, por alguém especializado nisso. Como é que se responsabiliza? Isso é de um instituto, né, do concreto. A possibilidade de se responsabilizar. Quando acontece um negócio desse, eu quero saber quem é o responsável. E nunca se fica sabendo. Não é o caso da sociedade que o senhor falou, se mobilizar para isso, para tentar chegar aos responsáveis por essa situação e evitar que ela se repita? Ricardo, aí cabem 2 considerações. Primeiro, a apuração de responsabilidades é uma atividade da polícia, né? Polícia científica, da Polícia Federal. Então, cabe a eles fazerem, né, essa apuração. Quer dizer, se chegou a um colapso da estrutura,
ela já estava avisando, a estrutura estava dando mostras, tanto é que foi aquele vereador lá daquela cidade vizinha, atendendo um clamor lá da população, falando que a estrutura já estava com problemas, né? Então se fazia necessário realmente uma intervenção. Então cabe, nesse caso, à Polícia Científica, a Polícia Federal, apurar essas responsabilidades. Estava sendo feita manutenção, estava sendo feito monitoramento da estrutura, o reforço que nós vimos lá na estrutura, dá para ver que foi feito um reforço naquela estrutura, ele foi eficiente? São perguntas que a gente precisa levantar agora, precisamos coletar esses dados para responder para a sociedade. A segunda questão, Ricardo, é isso aí, nós temos que evitar que aconteçam novamente essas tragédias. Se nós, como sociedade, não atuarmos, quer dizer, colocarmos pessoas, um engenheiro com experiência, um profissional que tem experiência para fazer essa gestão desse patrimônio público nosso, nós vamos continuar sofrendo com esse tipo de situação. Temos que cobrar as autoridades a respeitar as normas brasileiras. Já existe uma norma brasileira, uma norma BNT, que obriga a ser feita uma inspeção periódica. Então, são dois aspectos. Um, apurar as responsabilidades. Isso cabe à Polícia Federal, à Polícia Científica apurar, e outro, nós, como sociedade civil, cobrar as autoridades no sentido de fazer cumprir as normas técnicas, no sentido de se efetuarem inspeções periódicas para levantar, para antever esse problema. Imagine, Ricardo, uma ponte como sendo eu não sei se é difícil comparar ou não, mas um ser humano que esteja doente. O ser humano ele precisa ser submetido a um exame médico, né, para fazer um diagnóstico do que está acontecendo. Não adianta você colocar, não um médico lá, você vai colocar um outro profissional que não seja especializado nisso, o camarada realmente pode ser que vá fazer um diagnóstico errado da estrutura. Então, nós temos que colocar profissionais que tenham gestão, né, do patrimônio e que façam com que seja feita essa cultura de inspeções periódicas e manutenção das estruturas, Ricardo. Obrigado. Verdade. Estou vendo aqui no nosso site, só para trazer aqui a informação, porque hoje a Marinha retificou, ou seja, corrigiu o número de mortos para 9. Então, 9 pessoas morreram e 8 estão desaparecidas sobre esse acidente da ponte, né? E também a Marinha coordena as buscas no Rio. Não há previsão de até quando essas buscas devem continuar. Durante a semana, os bombeiros explicaram que a operação é difícil, porque a profundidade do local chega a 48 metros, ou seja, é uma área extensa ali para fazer essa procura. Bom, Júlio, você acredita que, com a sua experiência, né, há outras em situações parecidas? Nosso país é tão grande, né, como você falou aí, sobre o diagnóstico, sobre prevenção, mas assim, é um paciente enorme o Brasil, e aí não tirando a responsabilidade, porque ela existe, né, e agora tem que ser cobrado de quem assumiu o risco, né, de que isso acontecesse, deixando a ponte nessas condições. Mas tendo em vista que o Brasil é um país tão grande, né, e que as ligações rodoviárias às vezes são precárias, essa é uma tragédia que pode se repetir, infelizmente? Infelizmente, né, a resposta é sim. Isso pode se repetir. Eu acho que é hora da sociedade se mobilizar. Eu estou falando como engenheiro, mas eu sou brasileiro, eu gosto do meu país e é hora da sociedade se mobilizar no sentido de cobrar as autoridades a incutir essa cultura de inspeções periódicas para evitar tragédias como nessa situação. Existem várias obras, várias pontes. Entenda o seguinte, as pontes projetadas na década de 60, elas tinham uma determinada critério de dimensionamento que se mudou completamente. Hoje em dia, antigamente não se levava em conta o local que a ponte estava implantada. Se ela tivesse num ambiente marinho, né, com um ambiente muito agressivo no interior, os critérios de dimensionamento eram exatamente iguais. Então, nós temos estruturas aí com armaduras corroídas, expostas, oxidadas, que com certeza, se a gente não fizer manutenção, vão
se repetir novamente essas tragédias. Desculpa eu estar sendo alarmista, mas cabe a nós, realmente, como sociedade, fazer esse clamor no sentido de se fazer essas inspeções, antever esses problemas, né, que aconteceram nessa obra e fazer quando necessário, interditar a ponte, gente. Quando necessário, interditar a ponte. Não, isso vai prejudicar o trânsito. Gente, se a gente salvar uma vida, já justifica todas as ações que nós vamos tomar com relação a isso. Então, precisamos realmente, como sociedade, cobrar as autoridades no sentido realmente de se fazer inspeções, fazer um cadastramento em todas as pontes. O DENIT já tem um sistema de gerenciamento de manutenção de pontes. O DENIT, lá em Brasília, tem uma equipe competente. Agora, como eu falei, o Brasil é um país de dimensões continentais. Uma coisa lá em Brasília, cada estado tem uma regional do DENIT. Deve ser incutido colocar nessas regionais também profissionais competentes, conscientes da responsabilidade deles também, no sentido de intervirem nas obras críticas e evitar de chegar nesse ponto de colapsar uma estrutura. Nós estamos falando numa estrutura que caiu lá com 140 metros lá de extensão, 2.500 toneladas de concreto que caiu lá no rio. 2.500 toneladas de concreto que caiu lá dentro do rio. Que segurança que nós temos, né? Que essa pessoa está passando numa obra, numa ponte, agora de repente ela cai e morre. Nós temos que parar, nós temos que alertar as autoridades, nós temos que tomar providências no sentido de se evitar esse tipo de situação novamente. Tá ótimo. Júlio, obrigado. Então, a você que está preocupado com Miami, pode até ficar, mas se preocupe aqui com o seu quintal antes, porque parece que aqui o problema é mais sério. Júlio, obrigado pela participação conosco, por ter nos atendido aqui quase na virada do ano, viu? Um abraço, feliz ano novo, que no ano novo tenhamos boas notícias em relação a essas obras e construções aqui no país, meu amigo. Eu agradeço mais uma vez o convite aí da UOL. Eu pediria também, que eu queria deixar uma mensagem também para a sociedade que acreditem na engenharia brasileira. A engenharia brasileira é competente, ela tem todos os recursos humanos necessários para evitar esse tipo de situação. O que cabe realmente nós é alertarmos as autoridades, realmente. Eu diria até que é um problema técnico, mas muito mais, é um problema político também. Tem que existir a vontade política de se fazer essa cultura de manutenção e inspeção em pontes. Eu agradeço a todos aí a oportunidade, desejo também a todos aí um feliz 2025 com muita saúde e pleno de realizações. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado. Couto, intervalinho para quem está aqui na TV e a gente já volta com outras notícias.